Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Zona Cinza, né? Onde a gente faz aquela discussão sobre os temas aí da cultura pop, filmes, entretenimento, mas sempre a partir de um olhar das ciências humanas, né? Das letras, de tudo dos nossos campos de conhecimento propriamente dito, né? E hoje estou eu aqui, Fernando, com o companheiro de sempre, Henrique Celano, e o Wagner, que tem estado conosco aí, né, e tá vindo participar dessas discussões, especialmente do tema dos quadrinhos, né, dos filmes de herói, coisas que ele tem um grande conhecimento. Quem quiser ver uma outra discussão que a gente fez, nós temos uma sobre o Predador, que foi muito bacana, né? Mas hoje nós estamos aqui para falar de Pantera Negra, isso mesmo, a gente já tinha gravado um vídeo, acabamos perdendo esse vídeo, mas o que pode ter sido, na verdade, muito bom, porque hoje temos, né, a participação do Wagner, que antes não estava conosco. E a gente vem para discutir esse filme que teve uma grande bilheteria, né, um filme de herói, que a gente tem visto, né, sem dúvida nenhuma, como que esse cinema se tornou talvez o carro-chefe aí das grandes bilheterias, e tem arrastado muita gente para o cinema. Alguns deles, às vezes, trazem alguma possibilidade de reflexão, alguma possibilidade de debate. Outros são galhofada mesmo, né? A gente sabe que é aquela coisa que você vai para se divertir, para passar raiva. Tem uns que a gente passa raiva também. Mas, basicamente, é isso. Então, como de costume, a gente vai debater vários temas, né? Pensar e refletir a partir do filme. E, claro, reconhecendo também alguns limites, algumas questões que o filme possa deixar a desejar, mas muito mais do que a crítica ao filme, a reflexão a partir do filme, né? E claro, Pantera Negra com um tema tão importante, né? Que vai ter a ver com questões de racismo, mas também com questões de capitalismo, questões políticas e toda uma complexa estrutura da vida de Wakanda. Sejam bem-vindos, wakandenses ou não. E vamos lá, a palavra está com vocês aí, gente. Henrique, Wagner. Olha só, pessoal, o filme traz várias questões, né? A gente vai abordar essas questões aqui, mas evidentemente a questão principal, a questão que está no primeiro plano, né? E aí eu passo até a pergunta para o Wagner, é a questão da representatividade negra, né? Nos produtos da cultura pop. Com que olhos você vê a representatividade negra como é apresentada no Pantera Negra, Wagner? Eu acho que uma das grandes razões de sucesso do filme é exatamente a questão da representatividade, né? Porque o filme, ele é um personagem negro, né? Mas interessante que ele traz um dado que é um personagem africano. Uhum. A história se passa na África, então tem cultura africana, religiosidade africana, mitos, enfim, todo um contexto africano, né? Eu acho que isso é importante, porque se a gente pensar no universo de super-heróis, mas não só nisso, né? A gente está falando muitas vezes de uma representatividade dos países colonizados, né? Enfim, se você falar, por exemplo, de um personagem como Luke Cage, né? Para ficar no universo dos quadrinhos, né? Ele está nos Estados Unidos, vivendo uma realidade de periferia, né? Então, acho que o diferencial é voltar, né, a essa raiz ou esse espaço e essa, com tudo, com a cosmologia africana e tudo isso, né? E o filme, ele traz diretor negro, roteirista negro, um elenco predominantemente negro, né? Então ele tem a representatividade tá fora do filme, né? Na realização do filme, tá na tela também, né? E eu acho que talvez essa seja uma razão do grande sucesso do filme, uma grande identificação das pessoas negras, não só do movimento negro, das pessoas politizadas, mas eu acho que também de crianças, de adolescentes que se viram identificados, pessoas que se viram identificadas. Então, eu acho que é um componente, muito positivo isso, muito positivo essa questão da representatividade, né? Eu vejo com bons olhos nesse aspecto, né? Só que a questão é que representatividade não significa pouco, digamos, né? Não é só isso que as pessoas de grupos minoritários, né, precisam, não é só representatividade, né? Porque pode estar representado e está mal representado. Eu acho assim, né?
Eu, assim, é muito delicado falar dessas coisas desses grupos, né? Enfim, eu não sou uma pessoa negra, né? Uhum. Mas assim, eu acho que eu posso formular algumas críticas, né? Eu acho que, por exemplo, quando se fala do Obama, que é um presidente negro, né? Assim, mas é importante também, é ótimo, é muito bacana uma pessoa negra ver que um negro pode ser presidente do maior país do mundo, entendeu? Mas também é importante pensar no que ele faz nesse lugar, né? Assim, o que representou o governo Obama, por exemplo, né? Não vou entrar no mérito, mas todos, nem a favor nem contra, entendeu? Mas eu acho que é o ponto de pensar o que as pessoas fazem nesses lugares, né? Eu acho que, de certa forma, a gente vai falar bastante sobre isso, mas é muito, muito positivo essa, né, como eu falei, não só está na tela, mas ele está em quem está fazendo, quem está realizando, né? Lembrar que o Pantera Negra é um personagem que surgiu nos quadrinhos, criado por homens brancos, né, dos Estados Unidos, né, que tinham um olhar para minorias, que eu não sei assim, até que ponto era politizado, né, mas eu acho que eles tinham um interesse em uma certa diversidade no universo dos quadrinhos, né, que não aparecia, né, e é curioso assim, pensar, né, no todo o universo dos quadrinhos até então, o personagem de 1966, né, você não vê quase não vê personagens negros, né, nos quadrinhos em geral. De vez em quando aparece um personagem negro, né? Então era muita novidade você ter esse personagem, né? Você me mandou uma foto, né, Wagner? E os caras desenharam o personagem negro com uma cor cinza, né? Pois é, né? Eu não sei também se é o primeiro super-herói negro, ou se já existia, ou outros personagens, eu acredito que sim, né? Não sei, enfim, não sou um pesquisador de quadrinhos, mas é interessante, né? Eu estava vendo um documentário aí num canal de streaming, que eles falavam sobre isso, né? Como era uma novidade, nem sequer tinham como colorir, não sabiam como colorir, né? Que cor iam usar para um personagem negro, né? Então os primeiros quadrinhos aparecem meio acinzentados, né? Acinzentados e tal. Então quem lê quadrinhos, acho que todo mundo, né? É muito raro você ver personagens negros, mesmo coadjuvantes, né? Mesmo, sei lá, o personagem que é um policial, é um cara, alguém que trabalha numa loja, um personagem que não signifique muito na trama, assim. A gente não vê, né? Então, acho que o surgimento do personagem na década de 60 e esse aparecimento apoteótico do personagem no universo cinematográfico da Marvel recente, porque ele chega com muita força, né? E com um filme que recebeu todo tipo de elogio, né? Então, eu acho que isso é importante. Enfim, senão não paro mais. Ô Fernando, lendo aquele texto do Zizek que você mandou pra gente, né? Aliás, a gente vai colocar esse texto aqui na descrição, porque é um belo texto, né? Ele fala que o filme logo apresenta o Wakanda, né? E logo ele vai para os Estados Unidos, que é Oakland. Não sei se é assim que fala, lá na Califórnia, que foi o reduto dos Panteras Negras, né? Na década de 60, e o Zizek fala... No mesmo ano, importante que é no mesmo ano do lançamento do surgimento do personagem, é o mesmo ano da oficialização, né, do partido, né? E no filme o Zizek aponta que tem uma lacuna, né, um vácuo, não se fala dos Panteras Negras americanos, né? Isso foi de propósito, não foi? Foi uma gafe? O que você acha? Bom, eu acho que, de certa maneira, se a gente for pensar, o movimento dos Panteras Negras não era exatamente também um movimento pacifista. Talvez ele se identifique muito mais com o vilão do filme, né? Que a gente vai ver que é o Killmonger. Eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco, muito interessante para mim, pelo menos, mas eu imagino que seja interessante. Eu vou perguntar para o Wagner e para você, Fernando. E aí eu acredito que, de certa maneira, né, o filme, a gente vai ver que, em um certo ponto, vai aparecer uma tensão política clássica, que é a tensão entre reforma e revolução, né? A possibilidade de transformar radicalmente uma sociedade ou de você fazer transformações progressivas, parciais, tranquilas, sem romper com a estrutura prévia. E aí eu penso que não fazer essa referência, ela é possível que ela fosse um jeito pacífico de não mexer num vespeiro, de certa maneira. Entendi. Talvez
talvez possa ser que haja algum respeito e não queria para não fazer essa associação do movimento dos Panteras Negras com o vilão do filme, que seria inevitável, né? Mas eu acho que tem mais a ver com a opção final, que vai ser essa opção da reforma, né? De um caminho do meio, um caminho tranquilo, que teria mais a ver com a ética dos heróis, né? De um verdadeiro herói, se a gente fosse dizer assim, com todas as limitações que isso tem. Eu pelo menos, a princípio, acho que talvez seja a minha primeira reflexão acerca desse assunto. Mas essa é uma boa pergunta, né? E talvez tenha essa questão também de ser, né? É um movimento que foi bastante conflituoso, causou muitas questões nos Estados Unidos. Então talvez também é uma opção, não vamos mexer, vamos... Deixa isso por alto, é uma referência de certa maneira, mas não vamos entrar nessa seara com profundidade, não. Como a gente vai ver, né? Em muitos momentos do filme, a questão não pode se tornar ainda mais profunda por conta dos próprios limites da gente estar falando de um filme. E acaba que é um filme de entretenimento, né? Entretenimento, mainstream, né? Ele tem... Para ele poder se manter nesse universo, ele tem que se limitar em alguns pontos, né? Então, acho que é isso. Eu queria só fazer um comentário, que eu acho que essa questão de qual representatividade, ela é muito bacana, né? Que o Wagner traz e ela é muito discutida, porque eu tava lembrando quando ele falou que tem uma discussão de dois professores lá da UNB, eles falam um pouco sobre a representação de mulheres na política, né? Aproveitando que quando a gente tá gravando este vídeo, estamos aqui às beiras da eleição, né? A gente não sabe ainda os resultados. Quando você assistir, provavelmente você já sabe, mas a gente não sabe ainda. E eles falam muito sobre a ampliação recente que a gente teve de uma certa participação feminina, né? De mulheres eleitas. No entanto, muitas das vezes mulheres que representam, na verdade, os interesses dos seus pais e até dos seus maridos, né? Hoje eu vi alguns dados de que muitas das mulheres, até um caso se eu não me engano, a esposa do Sérgio Moro, que ele fala, né, a minha mulher, ele aparece na campanha falando por ela. Óbvio que é uma estratégia de marketing, né, sem dúvida nenhuma, para trazer votos para ela, mas é uma expressão de uma representação que não, uma mulher eleita não significa necessariamente temas femininos presentes no debate, assim como o negro eleito não necessariamente significa, e nem tem que significar exatamente, porque pela pessoa ser negra ou ser mulher, se a gente impõe isso sobre ela, seria mais uma vez a gente dizendo que elas devem dizer ou não. Só que a gente não pode ser ingênuo de achar que representação, que a gente vai chamar de representação descritiva na política, necessariamente é uma representação que defende, que vai contra as mazelas que determinado grupo está passando, né? Eu acho que o Wagner falou muito bem nesse sentido. Mas aí o Pantera, eu acho que ele vai... O que ele tem de acho que legal, que até algum ponto ele nos dá alguma brecha para pensar as coisas de uma maneira diversa. Ele vai fazer uma opção conservadora no final, né? A gente não tem dúvida disso. Mas do jeito que a coisa é construída, ele nos permite gostar do vilão, né? Eu acho que até algum ponto também. Pra gente falar do vilão, né? Vamos primeiro falar do herói. Apresenta pra gente, Wagner, a figura do T'Challa. Então, eu não conheço muito Pantera Negra, eu realmente li muito pouco, assim, li aparições, né? Eu fui buscar a primeira edição, eu tava vendo aqui a primeira aparição, né? E é muito interessante, ele aparece em 1966, né? Na revista do Quarteto Fantástico, né? Falar um pouquinho, assim, sobre a Marvel, né? A Marvel bombando na década de 60, surgindo e bombando. Acho que é de 61 os primeiros personagens, né? Começa com um Quarteto Fantástico, aí depois vem Homem de Ferro, Homem-Aranha, né? Personagens muito conhecidos e que são personagens muito humanos, né? Que não são personagens que são como Super-Homem, por exemplo, que é vindo de um outro lugar para trazer a salvação, né? Não tem essa perspectiva, são muito humanos, né? E ele surge, o Pantera Negra, nessa mesma década de 60, né? Dentro de uma revista do Quarteto Fantástico. É bem interessante, porque o Quarteto Fantástico, né?
a década de 60, os personagens da Marvel estão muito inseridos no contexto político, né? O Homem de Ferro, ele né, a história começa no Vietnã, no contexto Vietnã, né? Ele é o Tony Stark, é o herdeiro de uma indústria de armas e tal, né? E o Quarteto Fantástico era um contexto também ali de Guerra Fria, então de uma corrida espacial, né? Ainda não tinha acontecido a viagem à Lua, né? É de 69, se eu não me engano, 67, não lembro agora. Então o mote é um pouco isso, né? Eles vão para o espaço, né? Fazem uma nave, vão para o espaço, lá eles adquirem esses poderes, né? Então, e o líder do Quarteto Fantástico é o Doutor Fantástico, ele é o Senhor Fantástico, eu nunca sei. Ele é um dos cientistas, né? A Marvel tem essas cabeças, né? Tem o Tony Stark, né? Que é o Homem de Ferro, o Bruce Banner, que é o Hulk, né? Que são cabeças da ciência, né? Todos homens brancos, né? Uhum. E tem essas cabeças da ciência, e é muito interessante que o Pantera Negra surge numa história da revista do Quarteto Fantástico, né? E é bem interessante porque, ou seja, é um personagem que representa, um dos personagens que representou a ciência. Ele vai até o Wakanda convidado, meio que sem entender por quê, né? Ele vai numa nave que foi emprestada e ele vai descobrir toda aquela tecnologia que era fantasiosa para a época. Achei até curioso, tem um momento que ele tem uma espécie de telefone celular, que o cara fala dos Estados Unidos, ele fala com Wakanda, com o Pantera Negra. Então, é muito interessante, porque já tem uma quebra ali do que se espera da África, né? Olha, não, eles são super tecnológicos, eles são tão tecnológicos, mais tecnológicos que o grupo de super-heróis tecnológico, entendeu? Então, acho que ele já tem uma quebra de paradigma interessante, né? Depois eles vão lá, levam uma surra do Pantera Negra, né? Aí, enfim, a história vai se desenvolver, né? Não nos interessa tanto, mas muito pensando nessa descoberta desse país que estava escondido, né? Que é um país altamente tecnológico. Eu me perdi aqui. Eu pedi para você comentar um pouquinho do T'Challa, do Pantera Negra. Sim, você me pediu para falar do personagem. Então, agora eu voltei. Então, o personagem já tem essa quebra de paradigma, né? E fora que a gente tem um país, a gente tem uma cultura, ele é um rei, né? Então, a gente vai se apresentar a todo um universo novo, né? Para além da ideia de uma pessoa negra colonizada, né? Ou escravizada, né? Então, eu acho que a construção do personagem é interessante nesse sentido, né? É um personagem que ele não vai ter grandes aparições, grandes participações, ele vai ser resgatado, ele vai aparecer em histórias de outros personagens, em revistas, de outros personagens. Mais recentemente, ele vai ter um pouco mais de espaço, até já preparando o filme, né? Ele vai ser escrito pelo Ta-Nehisi Coates, que é um escritor negro, que tem tido uma certa repercussão, né? Eles chamam ele, e ele vai ser o roteirista das novas histórias de Pantera Negra. Mas é um cara também de uma certa... com esse perfil também, certamente conciliador, né? Então acho que ele vai levar isso um pouco para o personagem, né? Mas é um personagem... Ele tem uma postura política muito bem definida, né, o Wagner? Tipo assim, Wakanda é essa potência africana que o mundo desconhece, né? E ele adota a ideia de manter o Wakanda desconhecido do mundo. O Wakanda não participa, né? Onde estava o Wakanda quando o povo negro foi escravizado? Estava foragida, né? Apagada. Essa é a questão política do filme, né? Questão no filme, né? Pensando no filme, eu acho que o personagem... ele é um personagem... Eu acho que é um personagem um pouco indeciso, um pouco inseguro quanto ao que fazer, né? O que é normal, assim, na construção de um herói, até porque ele passa por uma coisa que é muito cara aos super-heróis, aos heróis, que é essa ideia de perder o pai, né? Enfim, dessa substituição, ocupar o lugar do pai, né? Não, e outra coisa, ele perde o pai de duas maneiras, né, o pessoal? Porque ele perde o pai quando o pai morre no atentado, beleza, mas ele perde o pai quando ele descobre as coisas erradas que o pai fez no passado. Então ele perde o pai duas vezes, né? Ele perde o pai e ele se decepciona com o pai, que ele julgava ser um homem de índole perfeita, né?
Então tem essa questão também. E ele é um personagem muito menos decidido do que o Killmonger, que é o vilão, né? O vilão é cheio de certezas. Ele não, o T'Challa é um cara meio perdido, né? O Zizek falou sobre isso, né? É interessante que o Killmonger acaba sendo... ele sabe muito claramente o que ele quer fazer. Ele é um revolucionário, né? E o T'Challa acaba, né, no filme ele acaba sendo um personagem que tá tentando mediar a situação. Mas é interessante, eu assim, entendo até como a gente pode pensar nos dois personagens se opondo, né, mas eu gosto muito de pensar nesse filme como, mais como Wakanda, que eu acho que vai ser mais o tema do segundo filme, né, Wakanda ou os wakandianos, né, do que o próprio personagem isolado, né? Porque você tem a... Como é que é o nome da general da Isidora Milaje? Não lembro o nome. Mas ela é um personagem importante. É um personagem, um dos melhores personagens, eu acho que um dos personagens mais interessantes, que ela fica na situação depois que o Killmonger se torna rei, ela, tipo, não, eu tenho que ficar, porque eu sou... Ela fala, cara, né? Ele é militar, entendeu? Ela deve obediência ao trono, né? No Brasil, né? A gente não trono. sabe, mas o militar deve obediência à Constituição, deve obediência ao presidente da República. Então é isso, né? O pensamento dela é esse. Peraí, eu tenho compromisso. Então não importa quem é o rei, né? Então é muito interessante porque ela tá contra ele, mas ao mesmo tempo ela tem uma devoção. Ela é patriota, né? Então ela tem essa devoção e ela fica, né? E aí eu fico pensando, que personagem interessante, né? Porque tá uma dualidade, porque ela tá ali, mas ela também vai lidar com os limites do que ela pode fazer, ou do que ela vai aceitar fazer, né? Enquanto a mãe e a namorada do T'Challa vão tentar ali algum modo de derrubar, cara, de fazer um golpe, sei lá, de tirar o Killmonger, né? Assim, ele foi legitimamente, segundo as regras de Wakanda, ele chegou legitimamente, justamente, né? Então não tem nada dentro das regras de Wakanda, não tem nada errado. Né? É interessante, porque a gente pode pensar na nossa democracia também, né, cara? O cara foi eleito, assim, você não gostar, mas ele foi eleito. O cara foi eleito, o cara que aí está foi eleito. Eu tenho que, pela via democrática, resolver as coisas, né? Então, mas elas estão tentando articular outra coisa, não sei, né? Fernando, apresenta o antagonista, né, pra gente, o Killmonger. O Killmonger, ele é um personagem que, a princípio, né, aparece como... a gente ainda não sabe que ele tá presente na primeira cena, né? Quando a gente vê o pai do T'Challa, né, indo atrás do irmão e o executando por conta dele ter desrespeitado regras de Wakanda. Naquele momento a câmera nos mostra algumas crianças, né, que mais tarde a gente vai saber que uma dessas crianças era o Killmonger, filho, né, o pai dele era irmão do rei, né, portanto da família real, né, de Wakanda. A gente tem ali um personagem que acho que a primeira aparição dele é muito interessante quando, né, porque para quem não sabe, o Wakanda, o que torna ela especial é o acesso a um metal que tem características muito especiais, né? A gente vai descobrir até nesse filme que ele faz muito mais do que ser só um metal que resiste a muito impacto, mas que ele tem várias aplicações. E isso que garante toda a tecnologia que o Wakanda tem. E a gente vê, né, o primeiro contato do Killmonger é em uma cena que ele tá ali num museu, né? Ele já adulto, né? Ele tá num museu e a gente vai ver... Maravilhosa essa cena. Essa cena é bem interessante, né? Em que a mulher tá querendo explicar e aí ele vai e faz uma referência, né, diante de uma peça que ele sabe que é uma peça feita de vibrânio e que foi roubada, né? Ali tem uma... Então, deixa eu fazer um parêntese, Fernando. Fica à vontade. O cara fala assim, eu quero pegar, né? Aí a mulher, como assim você quer pegar uma peça do museu? Aí ele manda uma pra ela assim, mas vocês não foram lá na África e pegaram? Simples assim, né, cara? Simples assim. Então, tipo assim, o que vocês fizeram tá legitimizado, né? Tá legalizado, então pode. Agora eu aqui, enquanto pessoa negra, não posso pegar esse objeto do museu, né? E aí quando a gente para, né, toda essa ideia, né, clássica de que aquilo foi descoberto, de que aquilo foi recuperado, como se não houvessem nações, povos, histórias anteriores à chegada, né, dos europeus nesses lugares. Então ali o Moore fala,
por que eu não posso pegar? Ele vai lá e pega, né? Ele vai lá e... Ele é wakandiano, na verdade é dele. É dele, né? E ele pega aquela peça e até esse primeiro momento a gente não entende muito o propósito, né? Essa questão que acho que vocês levantaram muito bem, né? Ele tem um objetivo muito claro que vai começar a se revelar no momento em que ele recupera essa peça como, na verdade, a forma de atrair um vilão que é um dos vilões, né? Ele já tinha aparecido em outro filme, eu não me lembro agora em qual. Na Guerra de Ultron. Era de Ultron. Na Era de Ultron, sim. É onde ele perde o braço, né? Sim. E aí ele, na verdade, o que o Killmonger queria era esse cara, porque era ele que garantiria o seu retorno pra Wakanda, né? Na verdade, ele entrega o cara, né? E ele entrega o cara pro Wakanda porque o Wakanda estava procurando esse cara. É um mercenário, né? O Wagner. É um homem branco colonizador, né? Essa figura do Ulisses, né? Colonizador, saqueador, né? Ele é um paradigma do colonizador. Ele fala barra saqueador, né? Tanto que ele é, né, apresentado justamente como um dos poucos que teria conseguido entrar em Wakanda e ainda roubou o vilão. Deixa eu fazer outro parêntese. Esse cara, a característica que mais me marcou nele é o deboche. Ele é um cara extremamente debochado, né, o Wagner? Você percebeu isso? Uhum. É um cara, assim, que assassina pessoas e tá rindo, assim, né? O cara completamente... A vida pra ele não tem nenhum valor. A única coisa que tem valor são os negócios, não é isso? Eu acho que essa comparação, né, até no conversas que a gente, né, teve antes, essa ideia de que ele é uma representação nua e cru do colonialismo sem muitas voltas, né? Diferente da mulher que está dentro do museu falando que aquela é a história do povo do passado, ele é o cara que, não, eu vou roubar mesmo, e é isso aí, e eu vou negociar. E aí a gente tem essa primeira questão, né? Essa primeira virada quando a gente descobre que o Killmonger não é um ladrão, né? Ele é, na verdade, alguém que tem um projeto político e que quer voltar ao Wakanda para reclamar, né, o direito ao trono, né? Não só como uma vingança em relação ao que foi feito com seu pai, mas com um novo projeto político para Wakanda. Então, ele quer, pessoal... Desculpa, Guiz. Não, pode terminar, pode. Ele quer abrir o Wakanda, e ele quer que o mundo conheça o Wakanda, conheça a tecnologia de Wakanda, e ele quer armar, né, com as armas tecnológicas de Wakanda, as resistências por todo mundo, né, os tipos de minorias, né, por todo mundo, pessoas que estão sofrendo, né, e ele quer que o Wakanda exerça, né, um certo tipo de hegemonia e interfira, né, na política mundial. Agora o T'Challa vai se colocar radicalmente contra, né? Sim. O T'Challa, ele, né, eu achei legal, né, quando o Wagner toca nesse ponto. Foi até uma discussão que eu tive com um outro companheiro nosso que já participou aqui também do Zona Cinza, que foi com o Arthur, que era esse meu reconhecimento de que o Killmonger, quando ele chega, né, a gente é apresentado no começo do filme por um certo processo ritual de passagem do poder em que os pretendentes ao governo são colocados numa prova de combate, né, diante das várias tribos ali que instituem o Wakanda. A gente vê por diferentes roupas, símbolos e funções que ali ainda tem uma estrutura, um lugar moderno, mas com uma estrutura tribal de funções ali, né, diferentes funções, diferentes símbolos. E aí a gente vê um primeiro combate ali, né, com uma das tribos contestando o T'Challa como alguém indigno do governo, e depois a gente vê o Killmonger indo por essa via, né? O Killmonger não vai lá matar secretamente, ele não vai lá dissimular em relação ao que ele quer. Essa é uma questão muito interessante, ele não é um personagem em nenhum momento dissimulado, né? Ele deixa muito claro as intenções dele, ele vai lá e vence o combate. E ao vencer o combate por dentro das próprias instituições, é como se ali ele tivesse vencido pelo voto, né? Vamos dizer assim, se a gente fosse pensar nas nossas instituições. E aí chega um certo momento onde a gente tem talvez um ponto crucial que vai justificar que o Killmonger é um vilão, que é quando ele rompe com uma das tradições centrais, que é a própria forma como alguém se torna um Pantera Negra, né? Como alguém se torna o líder, que é o acesso a uma erva, né? Uma planta muito bonita, inclusive, adoro aquele bucho, que o cara toma, depois ele passa por um processo em que ele é enterrado, ele entra em contato com a ancestralidade dele, que eu acho que é uma referência
as questões da cultura ficando muito legais, né? Enquanto a gente tem um contexto cada vez mais individualista no Ocidente, de família nuclear, onde a gente está mais ligado ao nosso entorno, ali eles fazem essa clara referência ao passado, né? A um poder que se constrói na ancestralidade. Eu acho que isso é interessante. Mas aí ele decide botar fogo, eu acho, nas plantas. E aí tem uma quebra com um fundamento da sociedade de Wakanda, né? Que talvez seja o primeiro ponto ali onde ele realmente toma uma medida que quebra com as tradições mais severamente. Eu acho que o filme faz essa primeira ação, claro, porque ele precisa desenhar esse personagem como alguém que seja mais vilanesco, e até então... Essa que é a sacada, cara. O Wagner até tocou nessa questão, eu poderia até passar a bola para ele, você pode concluir, tá, Fernando? Sim. É o seguinte, o Killmonger é um cara violento, mas ele não é, até esse momento, um vilão. Sim. E aí há uma necessidade desse produto cultural, né, produzido pela Disney, pela Marvel, de fazer esse cara ser um vilão, de fazer com que a gente odeie esse cara. Né? Porque não pode um cara mudar toda a estrutura política e ser um cara venerado, né? Ele tem que ser o vilão, né? Um cara que ameaça o status quo, o establishment, né, Wagner? Esse cara tem que ser taxado, né? Ele tem que ter a pecha de vilão, né, cara? E aí o roteiro manda ele fazer isso, né? Que é uma coisa que eu acho que ele não faria em O Fernando e Wagner. Vocês querem comentar? Eu penso assim, do ponto de vista da questão das revoluções, né? Ele traz uma ideia de libertação para as pessoas que estão sendo oprimidas no mundo, mas uma das primeiras ações é centralizar o poder, controlar um poder fundamental. Tem uma certa contrariedade, mas ao mesmo tempo tem uma certa referência a coisas que a gente viu acontecer, como por exemplo na União Soviética, né? Que tem essa questão e ao mesmo tempo que concentra poder. Ele pergunta para a sacerdotisa, para que essas plantas? Aí ela fala assim, pra gente fazer um novo rei. Aí ele, um novo rei? Não, você já tem a mim. Eu não quero um novo rei. Então, tipo assim, mas eu não sei se essa sacada é interessante, porque ele pode ter sucessores, desde que sejam sucessores que continuem o trabalho dele, entende? Porque ele vai morrer. Sim. Ele precisa das ervas coração. Não sei se ele faria isso, entende? Eu acho que aí falta, né, como sempre, falta a possibilidade da construção mais profunda de um debate em torno disso para dar legitimidade pro que o personagem tá fazendo ou não. Eu acho que o filme vai pegar mais essa via que a gente tá falando. Ele precisa... construir esse cara como vilão, né? E ele vai optar pelo reformismo, como a gente falou no final, né? Eu acho, a gente vai chegar lá na frente, eu acho que o filme tem alguns avanços, eu acho que ele tem algumas coisas bem positivas, mas, sem dúvida nenhuma, ele não é tão radical dessa maneira, né? De chegar e falar, porque aí se o Killmonger não faz aquilo, o T'Challa se torna o cara um ego ferido que ia querer o poder de volta a todo custo. Porque, afinal de contas, ele foi derrotado. O Killmonger não tinha feito nada de errado. O que vai justificar tirar o Killmonger do poder? Né? O T'Challa ia ficar como só um menino com ego ferido querendo tomar o poder de volta para si. Então, ali eu acho que é o ponto de virada, né? Importante. Mas, bom, podem falar, acho que eu falei. Não, é interessante isso, porque realmente nesse ponto, eu acho que do ponto de vista da construção do personagem, né, parece que esse é o momento que o personagem deixa de ser quem ele estava sendo construído, né, como você falou, Fernando, né, o personagem, claramente, a gente estava vendo o personagem, de repente ele começa a agir de maneiras que não tem relação com o personagem, né? Ele muda, né, ele age... Wagner, só fazer um parênteses? Sim. Ele não estava sendo construído até então como um tirano, né, cara? Não, ele tava seguindo as regras, né? Ele é violento, a forma com que ele faz tudo... Ele é contundente, mas ele não era um tirano, né? Pois eu acho que são as vias revolucionárias, né? Pela violência, mas com... Enfim, para um bem maior, vamos dizer assim, enfim... E ele faz tudo certinho, segundo as regras, como a gente está falando aqui, né? E de repente ele faz isso, porque quando o Fernando frisou essa questão da ancestralidade, desse poder que vem, né, do ritual com a erva, quando ele acaba com as ervas, ele está apagando isso, ele está acabando com um futuro do qual outros iam ser herdeiros do legado dele, ele continua a ser rei, né? Não faz sentido aquilo.
Parece que fere o que o personagem acredita, né? Ele destrói. Então, eu acho que... Mas é realmente uma construção no sentido de, como o Fernando falou, transformar ele num cara que você odeia, né? Pra quando o T'Challa matar ele no final, a gente não lamentar, né? Embora a última cena seja uma coisa belíssima, né? Eles não conseguem nos fazer odiar o Killmonger. Pois um monte de gente fala que gosta do Killmonger, apesar desses problemas dessa parte final, né, do personagem. Não, eu acho que, pra mim, de longe, é o personagem mais interessante do filme. Tirando esses equívocos aí na construção do personagem, eu acho ele muito mais interessante que o T'Challa, né? E a frase que ele diz ao morrer, a frase final do livro, do filme, a gente vai chegar nela daqui a pouco. Sim, aquela frase incrível, né? É muito incrível, né? Sim. Não, como eu gosto também da Oko, eu não lembro o nome dela, gente. Okoki, que é a general, né? Eu acho que são os personagens mais interessantes. Cara, a própria Nakia, que é... Cara, é um personagem muito interessante, porque ela é dessas enviadas de Wakanda pro mundo pra saber o que tá acontecendo, entendeu? Ela é como uma espiã, assim, né? Que tá vendo o que tá acontecendo lá de fora, né? E ela é muito preocupada com o que acontece do lado de fora. Então, o T'Challa tá cercado de personagens. A gente pode pensar no Killmonger, na Okoki, na Nakia. São personagens que têm, de uma certa forma, todos esses personagens... E o próprio tio dele, né? São vários personagens que questionam esse isolamento de Wakanda, mas de diferentes maneiras, né? Então parece que isso tá o tempo todo colocado em xeque de diferentes maneiras. Mas só o Killmonger, que é o mal da história... Entendeu? Eu acho que... Porque o Killmonger, ele questiona e ele faz alguma coisa pra mudar aquilo, né? Eu acho que no final das contas é meio que dizer, olha... Não façam revoluções, não se rebelem contra o status quo. Acho que no final, né, porque tem um monte de gente que está insatisfeita e, de certa forma, se adapta ou concorda com as coisas, entendeu? Mesmo não totalmente, entendeu? Mas o Killmonger se rebela contra isso. E a punição é a morte, entendeu? Aqui, deixa eu levantar uma bola para vocês. O que um agente da CIA está fazendo em Wakanda? Vai lá, Fernando, Wagner. Eu acho que, né, eu acho interessante a presença dele, porque em alguns momentos ele tá ali no filme para você perceber ele como minoritário, numa posição inferior, né? Eu gosto muito da cena do e que eles chegam. Essa cena é ótima, Aqui você não fala. Aqui você não fala. Esse é outro personagem maravilhoso, né? O gorila lá, né? M'Baku é um personagem maravilhoso também. É o outro que questiona também o Wakanda. Sim. Afastado, ele é separatista, né, cara? Sim. Não, e ele questiona pela via do conservadorismo, né? De manter as tradições, né? De manter a coisa... Tanto que eles não são tecnológicos. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Na caverna do... Como é que chama essa tribo? É um Jabari. Jabari. Tem um gorila esculpido em pedra. Me lembrou muito Thundercats, cara. Não sei se você quiser essa referência do gorila. Caramba, cara! E aí, assim, eu acho legal a presença desse personagem, né? Que é uma coisa que a gente costuma ver muito nos filmes. Que é um personagem negro que tá ali cumprindo um papel, né? Seguindo a história no meio de um monte de gente branca, né? Eu acho legal ter essa coisa da inversão. Só que é óbvio que a gente tá falando, e é curioso que o próprio filme faz essa referência, né? E aí talvez pudesse ser a justificativa do Killmonger ter aquele comportamento. O Killmonger, ele é um cara que fazia operações clandestinas, derrubando governos em vários lugares do mundo, né? Ele entende sobre isso, e aí a gente tem aquela figurinha da CIA que aparece ali como um cara... Faz um jogo bonzinho, né? Ele é fofinho, aquele cara tem uma cara fofinha, né? A gente olha pra ele, lembra do Rock. Ele tem carisma, né? Ele tem muito cara de bom moço, né? De pai de família. A gente começar a conversar aqui sobre o que... Isso eu não tinha pensado, mas isso é interessante, porque os agentes da CIA nos filmes, normalmente é o cara de mal, marombadinho, né? Que bate em todo mundo... Eles botam um que é quietinho, quase indefeso, quase inofensivo, quase né? inofensivo, né? Tem aquele momento
em que ele ajuda, né? Então tem quase uma meia-culpa ali, né? Uma coisa assim. Não, a gente tem o nosso lado bonzinho, a gente não sabia das coisas, né? A CIA não sabia das coisas. Né, pelo mundo, mas somos bonzinhos, somos caras legais. Ô, Wagner, você fala um pouquinho dos podres da CIA. Fala de quê? Um pouquinho dos podres da CIA. Ah, não, eu não sei. É incontável, né? Não, o que a gente sabe é que eles tentaram derrubar, logo depois da Revolução Cubana, tentaram derrubar o regime, né? Um dos exemplos, né? Enfim, são inúmeros, né? A gente sabe, né? Os Estados Unidos no Chile também, né? Na derrubada. E fora. Não, só citei a questão da Revolução Cubana, porque é uma revolução, né? Sim. Mas fora as ditaduras pela América Latina, né? Enfim, Cara, é isso que eles são, né? Não, mas é interessante, assim, porque eu fico pensando, se você tirar esse personagem, na prática ele não acrescenta muito, né? Sim. A trama não acrescenta. Mas é interessante que eles estejam pra gente criticar o filme. Eu acho que esse é mais um ponto pra gente criticar o filme, né? E é uma coisa, aquela coisa dele ser o piloto que vai destruir a nave que aquela possibilidade daquelas naves saindo com armas para difundir revolução pelo mundo, né? Cara, essa imagem é muito século XX, é muito, sabe? É muito política dos Estados Unidos, enfim, no mundo, né? O que eles fazem, né? Essa destruição, né? Essa de impossibilitar mesmo. Então, agora, é interessante, a gente está discutindo essas coisas, né? Mas é um personagem, pouco se fala sobre ele e o significado dele, sobre o que é a CIA, sobre esse final dele destruindo essas armas, né? Eu acho que seria interessante todo um debate sobre pensar esses personagens brancos, né? Um debate sobre os personagens brancos nesse filme, né? A função de cada um deles é muito interessante, né? O Ulysses Klaue, né, que é esse colonizador que é quase uma caricatura de colonizador, aquela mulher no museu, né? Os personagens estão ali e tem umas representações muito, muito claras, né? O que eles representam, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que eles são como se fossem sentinelas brancas, sacou? Ó, pode ter revolução aí, gente. Beleza, mas desde que não ameace a gente, sacou? A gente tá aqui. Somos monolíticos. A gente tá de olho em vocês. A gente tá de olho em vocês. Você pode fazer a revolução que vocês quiserem, mas desde que vocês não mudem o status quo, ó, beleza. E no fim de contas é essa a mensagem final do filme, né? Não, é interessante, né? Porque o Zizek fala sobre isso. O Zizek fala a CIA, né? Olha, ele existe pra mostrar que a CIA sabe de tudo. Sempre soube de Wakanda, tá de olho ali. E não tem problema, né? No final das contas, eles vão estar lá pra resolver o negócio, entendeu? Isso é que é o mais triste, entendeu? Os próprios wakandianos vão resolver o problema. Porque o T'Challa vai voltar pra derrubar o Killmonger e matar o Killmonger. Ele mata com culpa, mas ele mata, cara. Então, assim... isso é uma crítica interessante ao que a gente pode fazer. Acho que essa coisa dos personagens, dos heróis, né, desses filmes de ação, né, que sempre matam o vilão, mas é sempre de um jeito... Foi sem querer, ou foi porque o vilão ia dar um golpe pelas costas, ele para se defender, é sempre em legítima defesa. Isso é interessante, acho que daria uma pesquisa sobre isso. Os heróis que matam, porque o herói é sempre bonzinho, ele não mata, né? Ele não toma a iniciativa de matar o vilão, né? Oi? Quando ele mata, ele foi levado praticamente. Pois ele foi levado a matar, mas sempre tem a morte, né? É interessante isso, sempre tem, ou quase sempre tem, né? Esses filmes de ação, principalmente, né? Sempre tem essa figura do herói que não quer, mas ele sempre mata. No final dos contos, ele sempre... Deixa eu colocar a contrapartida do Killmonger, né? Depois do golpe derradeiro, o Killmonger tá fatalmente ferido. E aí o T'Challa bota ele no elevador e leva ele para ver o pôr do sol de Wakanda, né? Antes dele morrer. E aí o T'Challa fala assim, o Killmonger, a gente pode salvar. Aí ele é arrebatador, né? Vocês vão me salvar para quê? Para me jogar na prisão? Eu prefiro morrer, e quando eu morrer, joguem meu corpo no mar para eu ficar no mesmo lugar que meus ancestrais
se jogaram no mar nos barcos. Tô até arrepiado. Porque Não, a imagem é linda, gente, é linda. Preferiram a morte do que a escravidão. Eu tô arrepiado, cara. Que foda, cara. Que final foda pro Killmonger. Realmente é de arrepiar isso, cara. Eu tô arrepiado, Eu acho que dentro de um produto cultural desse tipo, eu acho que é um avanço, né? Quando a gente para igual, porque essa cena em que normalmente o vilão morre, né, igual você citou, mortes assim, pra tentar passar um pano pro mocinho, né, e tudo mais, mas essa morte especificamente, ela tem uma coisa de uma escolha coerente do personagem, né, e aí volta, talvez a coerência do personagem volta, né, de falar, olha, essa é a minha causa, sem ela não tem razão de eu viver, né, e eu acho que isso é legal, isso é forte no filme. Eu acho que aí, quando eu paro pra pensar dentro do universo dos filmes de herói, eu acho que o filme tem, né, vários pontos em que ele vai fazer essa opção mais conservadora, mas ainda assim, algumas mensagens fortes ficam, né, através do Killmonger. Eu acho que e o T'Challa, quando ele dá esse passo, é curioso, né, agora fazer uma reflexão pela minha própria conta, né, do ponto de vista político. Se a gente for pensar, o abrandamento do capitalismo, o surgimento de muitas questões de política social, elas vão se dar pela presença, em grande medida, pela presença de um opositor ao capitalismo, né? Que é a pressão socialista, a pressão de ideais de igualdade, vão forçar o capitalismo a ter que tomar certos caminhos, né? A criação do estado de bem-estar social, em grande medida, é isso, né? É um Estado que passa a ter que cumprir certas funções, ainda que cumprindo um papel muito importante para que o capitalismo se mantenha, ele torna a vida do trabalhador um bocado melhor do que era antes, né? Então eu acho que ali eu vejo quase que o efeito final é um T'Challa que teve que responder às influências que o Killmonger colocou. Ele não comprou a ideia revolucionária, mas ele foi influenciado pela posição do vilão. E aí ele, no mínimo, rompe com o isolamento decide romper com o isolamento de Wakanda, pela via mais tranquila, pacífica, que eu acho que isso, na verdade, é o que eu espero que talvez esse próximo filme mostre, que tentar entrar no jogo é muito mais complicado do que parece, né? Se o Wakanda for atacada e tudo mais, eu acho que a gente vai poder refletir sobre essas questões. Mas eu vejo que ali tem um momento, um contato do vilão e o herói, em que o vilão transforma o herói não só no sentido de um crescimento pessoal, mas ele muda um pouco da perspectiva do herói. Eu acho que isso tem algum... óbvio, né, pra gente que já vem acompanhar, já pensa, já reflete sobre esses temas, tem uma visão mais crítica da sociedade, o filme dá um passo para trás. Mas eu acho que quando ele chega num público que talvez não pense sobre esses temas, ele talvez dê um passo para frente. É uma perspectiva que eu tenho, né? Mas eu acho que ali essa grande questão está em jogo, né? O revolucionário, ele vai ter que sempre ser taxado de perigoso, de destruidor, porque afinal de contas a gente está falando de um status quo. Pantera Negra foi produzido dentro de uma sociedade que é capitalista, que está lucrando com tudo isso, então ele não pode simplesmente ser um produto que vai questionar o funcionamento dessa sociedade, né? Racista e tudo mais. Então ele tem um limite de até onde ele pode ir. Mas Mas ele já abriu portas, né? E aí eu acho que tem essa tensão sempre. E o Zizek, depois eu tava lendo um outro texto dele, né? Acabei caindo lá por acaso, em que ele vai falar do final de Game of Thrones. E ele faz uma referência também ao Batman Begins, em que ele mostra, né, sempre a presença dos personagens revolucionários, né? A Daenerys, no Game of Thrones, para quem é uma personagem que carrega uma visão de transformação do mundo, superação de certas desigualdades, uma líder populista que quer trazer uma revolução e acaba ficando louco matando todo mundo. Então, você tem a queda do ideal revolucionário, né? O Bane, no final do Batman, também vai estar por trás dele uma mente maligna que quer, na verdade, arquitetar uma vingança. Então, o revolucionário nessas obras tem que ser taxado como vilão, né, cara? Não tem vilão, jeito, né? Não que seja maravilhosa a história das revoluções, porque não são mesmo, né? No que se
tornou a Revolução Russa. A gente sabe que a Revolução Francesa nem de longe foi o brilho todo, né? Que durante em muitos momentos a gente pensa, até tem os ideais maravilhosos por trás, mas na prática nenhuma revolução é bonita, de verdade, né? Bonitinha, assim. Muita gente morre, muita coisa tem que ser questionada. Então, o revolucionário, de fato, ele não pode ser pintado também simplesmente como alguém que não suja suas mãos. Porque o Killmonger estava disposto a sujar suas mãos, né? Mas agora, quebrar toda a ideia da possibilidade de transformação de uma sociedade, aí é o ponto que se joga contra, né? Ah, não. Então não vamos falar de revolução, porque revolução é coisa do capeta. Né? Então acho que o filme tem, né? Ele traz alguns debates interessantes nesses aspectos. Beleza. Pessoal, acho que o papo foi muito bom, né? Você quer dar alguma palavra final, Wagner? Não, acho que a gente falou bastante. Não, acho que a gente entrou nas questões, como o Fernando falou, tem, assim, mesmo que as pessoas não vejam, não pensem tanto nas questões que a gente está falando, eu acho que abre a possibilidade de reflexão, e eu acho que a questão da representatividade é muito importante, que as pessoas se vejam e se reconheçam, e comecem a refletir, né? Como a gente falou, muita gente simpatiza com o Killmonger, eu acho que dá uma reflexão, né? Como a gente está falando também, as revoluções não são coisas bonitas, mas servem para a gente pensar, né? A gente questionar, né? E é interessante que num produto pop, né? Um produto popular, as coisas não sejam também tão simples e que o vilão, né? Gere alguma simpatia ou as ideias do vilão, né? A gente teve o filme do Coringa há pouco tempo, né? Assim, muita gente se identifica, né, de diferentes espectros ideológicos, se identifica de alguma maneira com a revolta dele, né, do personagem, né, que em essência é um vilão, né, mas é um vilão muito querido por muita gente, né. Então acho que as pessoas têm suas interpretações, né? Então acho que os caminhos são muitos, né? E eu acho ótimo esse filme. Tem expectativas agora, como aconteceu essa tragédia, assim, muito triste realmente, o Chadwick Boseman faleceu, né? De câncer, enfim, né, não está no próximo filme, optaram por não fazer em computação gráfica, optaram também em não botar outro ator, eu acho isso interessante, porque ele né, é uma personalidade muito querida e tal, acho interessante, e por conta disso, pelo que eu andei lendo e tal sobre o filme o personagem, o protagonista do filme vai ser o Wakanda, né? Vai ser o povo de Wakanda. E eu acho que isso acrescenta muito, né? Como eu falei, eu gosto muito do universo dos personagens de Wakanda, né? Mais até do que o próprio Pantera Negra. Eu acho que é mais interessante a gente pensar em todo esse universo de personagens, de pessoas, de vidas que compõem o Wakanda, né? Então acho que eu tenho uma certa expectativa em relação a esse filme nesse sentido, né? Fernando, você quer dar uma palavra final? A minha última questão é que eu acho que é uma coisa que se coloca pra gente o tempo todo, né? É muito em relação... Ali a gente tem uma discussão, né? A gente até falou pouco sobre essa questão, né? Sobre a questão do racismo, talvez a gente se centrou talvez mais em algumas questões propriamente da política, enfim, da geopolítica e tudo mais, mas para mim fica muito essa coisa que eu me questiono em muitos momentos, até que ponto a gente deve optar por tentar remendar uma casa que tá cheia de fraturas, cheia de rachaduras, e até que ponto vale a gente derrubar de novo, né? Tudo e sabendo que, na verdade, derrubar tudo vai cair na cabeça dos moradores, né? Não tem como a gente tirar as pessoas da casa para fazer pra fazer essa reforma que derruba a casa, né? No caso do mundo real. A gente fazer uma revolução não tem como tirar as pessoas de um contexto revolucionário. Né? Óbvio que hoje, talvez a discussão sobre a revolução nos termos que ela foi lá na Revolução Russa, durante a Revolução Francesa, durante outras revoluções que aconteceram ao longo do mundo, elas não estejam nem postas mais, né? Num contexto global, em que as pessoas hoje têm uma sensação de que elas têm muito mais a perder do que talvez elas tivessem naquela época. Porque hoje, mesmo você sendo pobre, não tendo nada, mesmo você tendo uma televisão na sua casa, numa casa que você está pagando aluguel, você sente que você tem alguma coisa, né? E aí, como que a gente lida com essas questões? Porque para mim tá muito claro, né? Quando a gente para e vê as razões do Killmonger, eu acho que não tem dúvidas, né? De que é super legítima a luta de um povo que está sendo oprimido
profundamente oprimido, sofrendo ainda, né? Lembrando que quando a gente fala de racismo, nós não estamos falando de o que aconteceu, mas de um fenômeno que, se não está acontecendo nesse exato momento, produziu efeitos que vão perdurar ainda gerações, né? Mas essa é uma questão que se coloca pra gente, como fazer a mudança. Porque eu nas minhas aulas de política, às vezes eu trago esse tema. A gente tem muitas vezes, na verdade, a gente não tem a coragem de comprar o preço de transformações que são necessárias. A gente pega o manto da pessoa que é herdeira, da pessoa que respeita a vida. Não, eu não quero fazer da revolução, porque a revolução ela é muito cara, os preços são muito altos de pagar, como se o preço de continuar o sistema do jeito que ele está não fosse caro também. Então, na verdade, o que a gente às vezes esquece simplesmente é a tranquilidade de não ter que tomar a decisão, de não ter que se envolver numa transformação. Mas aí eu deixo para você refletir. Revolução, reforma, mas seja qual for, né? Que a gente... Eu vou dar uma segunda última palavra pro Wagner. Não, é interessante que você fala, porque essa pessoa que acha que não quer derrubar as coisas porque vai ter problemas, é porque se acontecer a revolução, é porque essa pessoa, no contexto que está, ela não é afetada, né? Então para ela é uma questão de comunidade, porque eu vou mudar as coisas. Eu estou insatisfeito, não está legal, mas para outras pessoas está pior, entendeu? Então eu acho que esse talvez seja... Cara, esse é o T'Challa, ele é um rei, né, cara? Ele é um rei. Eu acho que esse cara, né, Wagner? Sim. Oi? Desculpa. O T'Challa é esse cara, né, que você falou aí, né? Em certa medida, o T'Challa é esse cara conformado, né? Pois é, né, cara? Ele é um rei. Ele é herdeiro, gente. Ele é herdeiro, entendeu? É interessante que na ideia, né, política de Wakanda, ele tem que defender esse título de herdeiro, né? Alguém pode... a gente poderia até falar sobre essa questão do uso da força, né? Disputa de machos lá brigando, saindo na porrada, entendeu? É meio ridículo. Mas de qualquer forma, assim, existe uma possibilidade de outra pessoa tomar o poder, entendeu? É uma regra, uma luta justa, né? Quem quiser pode ir lá e ele é obrigado a aceitar, né? De certa forma, né? Mas ele não deixa de ser o rei, né? Assim, mas por outro lado, assim, aí eu fecho. Em termos de representatividade, é muito interessante que um personagem negro seja um rei, seja uma pessoa altiva, com poderes, né, que tenha um lugar proeminente e tal, né? Porque é muito importante a gente falar dos personagens, né? Aí eu vou citar o Luke Cage de novo, que é outro personagem da Marvel, que ele é da periferia de Nova York, ele é pobre, ele é ferrado, ele não tem nada, tem uma história de violência na família, né? Então, o que é uma realidade, é importante falar, mas é interessante o personagem do T'Challa, do Pantera Negra, que vem de um outro lugar, com uma vida muito mais organizada, né? E que as pessoas negras também podem ter vidas assim, entendeu? Então, acho que nesse sentido, o personagem é interessante também, tá? E aí eu encerro. A última coisa. Só assim, eu acho que isso que o Wagner falou, eu acho que a amostra, né, de Wakanda também tem uma coisa que às vezes a gente também tende a pensar só como é uma ficção de algo que nunca aconteceu, mas a gente esquece, né? Que a gente não só, na verdade, não esquece, mas não sabe. Existiram muitos reinos, né? Prósperos, grandes, poderosos durante a história africana e que a gente não tem nenhum conhecimento. E, sobretudo, eu gosto dessa representação que não transformou Wakanda numa simples reprodução do Ocidente com pessoas negras, né? Uhum. Eu acho que isso é um acerto estético, né? Acho que isso está na estética do filme, que é muito, muito bacana, né? Ali a gente tem uma identidade própria enfim, tem outras questões que vão surgindo, né? Quando a gente começa a falar, a gente vai ficar aí horas. Já pensei em outras coisas aqui. Pessoal, a gente chega ao fim desse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente pesquisou muito, conversou muito, né, Fernando, né, Wagner? A gente trocou muita mensagem no grupo do Zap, assistimos muita coisa, lemos. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Então, se você está nos assistindo pelo canal do YouTube, né, Filosofia com Óculos, né, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você receber mais vídeos no canal, né? Se você gostou, deixa um joinha pra gente.
avaliar positivamente o nosso trabalho, né? Comente, né? Que possivelmente eu, Wagner e o Fernando estamos aqui para responder vocês, né? Eu vou deixar também no link da descrição um e-book meu de poesia gratuito, tá? Se você quiser, é só entrar no link e baixar. E você que nos curtiu pelo Spotify, seja bem-vindo, né? Esse é o Zona Cinza. Um abraço para vocês, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima. Até um abraço. Se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir para que o canal expanda suas atividades, colabore conosco. Nossa chave Pix é o e-mail do canal, filosofiacomóculos@gmail.com. Tudo junto e sem acento. Nos ajude, mas só se você quiser. Um abraço.